Alô! Tô aqui hoje com a Maria Rita, Elcio Filho, para falar da We Play Music TV, que é uma plataforma de streaming, onde a gente pode assistir todos aqueles shows que tinham em DVD lá no passado. Ninguém mais tem DVD, a gente fica com saudade de assistir esses vídeos e eles arrumaram uma solução incrível pra gente pagar pouquinho por mês e assistir tudo isso. Tem um mês grátis. Maria Rita! Que bom estar aqui. Pô, Obrigada que legal, de pelo convite. verdade. Eu quero te falar uma coisa. Eu sou mega agradecida a você pelos ensinamentos que eu tive. Eu sigo o teu canal assim, há anos, acho que mais de 3 anos. E eu aprendi muito no seu canal, muito. Então quero te agradecer. Fala já há um tempo, né? Já! E eu quero te agradecer. Você lembra que eu te mandei uma mensagem para te agradecer? Uma indicação que eu peguei no seu canal. Uma boa e uma ruim. Não, mas eu quis, eu não conhecia ele, eu quis mandar uma mensagem para agradecer. Você sabe que só 2 pessoas mandaram mensagem com aquele carinho, né? Foi a Débora, da Usina Brasil, que depois virou, né, são meus parceiros, e você. E foi parecido, ela falou, pô, vem visitar aqui a usina. Você falou, vem visitar a Voz. Que eu quis te agradecer. Eu falei, a gente tá fazendo a gravação aqui daquele projeto. Queria que você estivesse aqui pra conhecer e te agradecer pela indicação. Você foi muito querida comigo, você abriu o teu espaço. A gente acabou ainda não fazendo o curso lá. Mas você fez um workshop que foi muito incrível. Legal aquele foi dia, muito legal, muito. E meu querido, o homem do áudio da Voz. Só pra vocês saberem, gente, ela é dona da Escola Voice em São Paulo, que é incrível, parece coisa de primeiro mundo mesmo, com um puto espaço até parecido com esse aqui, né? Só que é uma casa muito maior, tem vários andares, que tem curso de tudo relativo à música, né? De tudo. Todos os instrumentos, o carro-chefe é canto, e todos os demais, percepção, harmonia, composição, arranjo. Tem uma sala de ensino Pro Tools, produção musical, né? Tem. Muito legal. E o Elcio dá esse curso de produção. Então, assim, é uma escola que o que a gente pretende, Clemente, não é que a pessoa aprenda um instrumento, aprenda a cantar. A gente quer que ela se desenvolva. Então, é um desenvolvimento humano através da música. Vocês têm até um trabalho com crianças especiais também, né? Sim. A gente tem uma equipe de musicoterapeutas mesmo, porque a musicoterapia é uma área da saúde, não é de humanas. E eles têm um trabalho maravilhoso com crianças com síndrome de Down, com autistas. E é encantador, assim, você vê o avanço, sabe, dessas crianças. E eles estão lá há muito tempo, né? A gente tem uns super queridos que chegam, abraçam. Então é um trabalho lindo que é feito. Eu tenho muito orgulho disso. Eu vou dar a ampulheta aqui. A gente combinou que a gente faria um papo, né, até para vocês falarem da plataforma, que eu acho legal. Tem a questão de vocês pagam os direitos, como tem que ser. Exatamente. Estão sendo elogiados por todo mundo do mercado do direito autoral, que é muito legal, que bom, né? Que bom. O Léo Feijó aqui falou bem de vocês, Guta Braga sempre fala bem de vocês, que é legal. Vocês estão começando do jeito certo, né? Exatamente. Seguindo todas as regras, tudo bonitinho. Acho isso que a gente quis desde o início. E é importante, né? Muito. Agora eu queria que você me contasse como que você foi parar na música, porque você veio do direito tributário, né? Mas, Clemente, a música, ela tá em mim, acho que antes de eu nascer. Porque é até uma história bonita. A minha avó, mãe da minha mãe, foi uma das primeiras maestrinas do Brasil. Olha. E ela tocava no cinema para fazer a trilha sonora ao vivo, sabe? Porque era cinema mudo. E ela tocava no cinema, aí conheceu o meu avô, e aí teve 4 filhas, a mãe é uma delas. E ela tinha 12 irmãs, todas professoras de piano. Então eu já nasci no meio da música. E minha mãe e as irmãs, elas formaram um grupo. Era uma época que não podia ter grupo brasileiro aqui. O pessoal só dava valor quando fosse algo estrangeiro. E elas criaram um grupo chamado The Plains. E elas gravavam em inglês, gravavam em italiano. E músicas belíssimas, arranjos lindos, com titulares do ritmo. Não sei se você lembra, aquele grupo que eles eram cegos. E coisas lindas. E depois ela continuou a carreira dela em estúdios, fazendo gravações, fazendo backing para um monte de artista e jingles. E depois foi trabalhar na televisão e cantava naqueles programas de Flávio Cavalcante, Chacrinha. Rita, não sabia de nada disso. Muito legal, mas muito. E é uma história linda. E eu sempre fui apaixonada por música. Eu comecei a estudar piano com 6 anos.
E eu ia com ela, Clemente, para os estúdios. Eu queria estar com ela ali naquele ambiente. Então eu cresci dentro de estúdio, todos lá em São Paulo, né? Então, assim, a música era para mim a segunda coisa, sabe? Eu tinha a minha faculdade e na época eu estudava piano todos os dias. Eu ia todos os dias na casa da minha professora porque eu não tinha piano na época. E assim, me dedicava mesmo. Mas eu fui do erudito, né? Eu nunca estudei popular. E eu fiquei com aquela história do estúdio, sabe? Que eu falei, nossa, um dia eu quero ter um estúdio meu, porque eu quero reviver essas emoções que eu tive. Por que a escolha do direito? Tipo, segurança? Então, eu tava numa fase que eu tava escolhendo o que eu ia fazer. E na minha família tem muitos advogados. E aí, um tio meu que é advogado, ele percebeu que eu tava naquela insegurança, que não sabia para que lado eu ia. Aí ele me chamou e falou, vem aqui. Você tem tanto advogado aqui na família, eu tenho um escritório, faz direito. Aí eu olhei e falei, tá bom. Aí fui. Mas aí eu me apaixonei pelo direito, que eu acho que é uma faculdade, Clemente, que todo mundo devia fazer, porque é muito interessante. E desde o começo eu comecei a trabalhar com direito tributário, em escritórios super bacanas, assim. Aliás, é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que os momentos importantes da minha vida, eu sempre tenho alguém que tenha marcado aquilo, sabe? Então eu sou muito grata a muita gente que passou Bons no meu encontros, caminho. né? Muito, muito. Eu tenho gratidão mesmo, sabe? A essas pessoas. E eu comecei com o tributário, depois de alguns anos eu montei um escritório com meu ex-marido, e foi um escritório assim que fez um super sucesso, é até hoje um escritório boutique, sabe, que atende de uma forma diferenciada o cliente. E eu já tinha feito mestrado, eu já estava com 4 filhas, e aí chegou um momento da minha vida. 4 filhas, tem que ser advogada tributária. 4 filhas lindas. 4. Agora que você tem filho, você sabe o que é isso. Não consigo imaginar. Não, 4. é um amor que assim, não tem tamanho. E escadinha assim? Ficou todo mundo com a idade parecida? Não, eu tenho 2 que são com 1 ano e 5 meses de diferença, aí foi bem pertinho. Depois 4 anos de diferença, depois 11 anos de mas diferença. as 3... Não, as 4, assim, tudo super, muito bacana, muito legal. E aí, Clemente, chegou um momento que eu falei, nossa, eu quero mais do que só trabalhar com o direito, que eu fazia e fazia muito bem, assim, sabe, o meu trabalho. Eu consegui entrar em grupos de estudo fantásticos lá da PUC de São Paulo, e eu dava aula no curso de especialização. E nesse momento, é uma história que eu sempre conto, mas é porque isso que realmente me fez conhecer a voz. Eu dava aula num curso do IBET, e a aula era assim, das 8 da manhã até 1 da tarde, direto. E eu comecei a ter um problema muito sério na voz. Ela acabava assim no meio da aula. Sabe quando sai do lugar? E eu não conseguia mais dar aula. Eu comecei a não aceitar mais convites para dar aula. E era algo físico ou começou a também ser noia? Eu acho que era físico, sim. Que aí eu fui procurar a doutora Silvia Pinho, que é uma fono fantástica, assim, de voz falada, voz cantada. E aí fiz um baita tratamento com ela. Fiquei 1 ano com ela. E quando finalizou, ela disse, agora você precisa cantar para você poder manter a sua voz. Vai fazer aula de canto. Eu imagino cantar. Quem canta é minha mãe, né? Aí ela falou, não, você tem que fazer. Eu falei, tá bom. Aí eu pesquisei no Google uma escola próxima da minha casa, ali no Brooklyn, e apareceu a Voz. Foi a primeira que apareceu. E eu fui lá para conhecer. E eu amei a escola. Já era naquele lugar, aquela casa? Não era, Clemente. Era uma casinha pequena. Quem foi isso? Foi em 2005. Olha que loucura. E aí eu comecei a fazer aula de canto com o Paulo, que hoje é meu sócio na Voice. E aí fiz piano popular, porque eu não sabia ler cifra, não sabia para que serviam aquelas letrinhas. E me apaixonei pela escola, me apaixonei pela maneira como é feito o ensino da música lá, sabe? É um respeito muito grande à identidade de cada um, sabe? Aquela assinatura que você tem que ter. E aí chegou um momento, o Paulo já tinha mudado de casa, já estava naquela que você conheceu. E eu cheguei para ele um dia muito louca, assim, né? Falei, ô Paulo, se um dia você precisar de uma investidora para
montar o estúdio, que era só um caixote de alvenaria. Ali atrás. Ali atrás, não existia aquele estúdio. Se você precisar de uma sócia investidora, eu tenho total interesse em entrar. Ele ficou me olhando assim e falou, nós nunca recebi uma proposta dessa, mas vamos conversar. E aí a gente começou a conversar sobre isso e foi indo. Em princípio era para ser só o estúdio, eu acabei sendo sócia da escola. E aí é que começa a minha história com o direito autoral. Ah, eu achei que você tinha começado a Voice do iniciozinho. Não, eu entrei como sócia em 2014. Até então eu era só advogada. E aluna. E aluna da Voice, eu fui aluna, então eu fiz o Super Masterclass, que era um curso incrível, que o Elcio também foi um dos alunos. Então, foi assim, uma entrada muito... Por um lugar muito interessante, sabe? E a escola é deliciosa, é uma né? delícia, Clemente. É meu sonho, por exemplo, um dia estar numa casa, né? Que possa ter alguma coisa embaixo, aqui tá em cima, outros estúdios, assim. E lá tem a coisa tem o jardim, tem aquela parte de cima do estúdio. É gostoso de estar ali, né? Passarinhos cantando. Ali é Brooklyn, né? É Brooklyn, É uma paz, né? Tá ali. É uma delícia, E foi aí que começou a minha proximidade com o direito autoral, porque eu nunca tinha tido essa matéria em faculdade nenhuma. Aliás, vários advogados que vêm aqui falam, olha, não tinha essa matéria na faculdade, eu fui atrás depois, né? E não existia mesmo. Eu não sei por que eles não passam por isso. Hoje eu até acredito que já deva ter, mas não tinha nessa época. Até porque se tivesse, eu acho que eu teria optado pelo direito. Você acha? Eu acho, com certeza, porque era muito mais próximo àquela minha realidade, né, da minha mãe e tal. Mas enfim, né, os caminhos seguem de uma forma diferente, aí eu vim cair na música de novo. E nesse momento, eu comecei a ter muito contato com músicos que iam gravar lá, os alunos que fazem todo o processo para lançarem, né, seus trabalhos. E eu comecei a perceber, Clemente, que o músico, ele não se aprofunda nessa questão do direito autoral. Ele não sabe bem de onde vêm as receitas. Então é um pouco daquela rotina de entra em estúdio, recebe o cachê, passa para outro estúdio, participa de um show, recebe o cachê e assim vai. E essa coisa do direito autoral é uma coisa muito... É muito difícil. É uma matéria realmente muito complexa. Ainda mais depois que entrou o digital, complicou. Nossa, piorou, ainda mais, né? Piorou, exatamente, para entender. E então eles realmente não... Porque eu acho que o músico é um artista, ele quer fazer o que ele está aqui para fazer, que é a música, mas precisa conhecer essas regras. E não é só sobre direito autoral, né? Como, hoje em dia, como tudo, vender, né? como se promover, Exato. como fazer o marketing. Eu acho que tudo isso passa um pouco batido, né? Exatamente. Eu estava aqui no outro podcast falando sobre essa questão do imaginário, né? Do que é ser artista. Como é muito recente tudo isso, a gente ainda... Os filmes que a gente assiste ainda são do Elton John, do Jim Morrison, da Janis Joplin, né? Casos onde a coisa aconteceu daquela forma. Você estava ali, era descoberto, um olheiro que leva numa gravadora e você explode. Esses são os filmes que a gente viu. Exatamente. E que são até o Elvis, saiu aí, é o mesmo processo. Talvez daqui a 15 anos, 20, 30, a história vai ser da Billie Eilish, que gravou num laptop, soltou na internet, e aí um playlist explodiu. Então acho que vai ter aí sim, eu acho que a gente vai ter essa cultura de quem nascer querendo ser músico, já vai ter filmes contando de pessoas que nasceram dessa nova maneira, exatamente, né? Que é completamente diferente do que era antes. Né? E se hoje é complexo, lá atrás eu acho que também era muito, muito complexo. Apesar que era físico, né? Você tinha venda de disco, você tinha venda de CD. Eu acho que era mais fácil para entender de onde vinha a remuneração. E é o que você falou, entrou o digital, virou assim um mundo completamente desconhecido, né? Eu, Clemente, pra te falar a verdade, assim, eu demorei, eu acho que uns 2 anos estudando. Pra entender de verdade. Pra entender de verdade. E as fichas vão caindo aos poucos, assim. Voltava né? as dúvidas, assim? Nossa, eu tô mas aqui muito. quase um mestrado, né? Nunca sentou tanto advogado na minha frente de direito autoral, contando suas histórias e explicando, assim. Várias pessoas foram brilhantes aqui na minha frente.
E aí tem um dia que eu acho que eu entendi, aí de repente eu acho que eu não entendi de novo. É assim, é exatamente assim. E a pizza tendo que ser... Todo mundo querendo refatiar a pizza, né? Porque a pizza não é 100% justa. Exatamente. Não é unânime essa pizza. Exato. Então ainda a gente vai ter que lidar com mudanças, né? Exato, mas veja só, você que tá ligado à música, né, acho que 24 horas por dia, e você tendo todos esses contatos que você teve nessa série, inclusive que você gravou para a UBC, que é maravilhosa, você teve a oportunidade de discutir bastante sobre o assunto. E mesmo assim, é difícil entender. É difícil Você entender. imagina um músico que não quer saber disso. Então ele não vai atrás para tentar entender. Agora eu acho que a gente está tendo uma geração que está mais preocupada com isso e que está começando a entender que é importante, né? Saber como é que é feita toda essa divisão da pizza que você falou. Porque senão você vai ser impreterivelmente enrolado ou roubado. Exatamente. Né? Você não sabe nada como que recebe. Tem muito isso, né? Tem muito Pessoas isso. Que... Mas tem muito também do músico que, por exemplo, não é associado a uma associação. Não, tem compositor, tem artista, aí não recebe, a culpa é do ECAD. Exato. Né? E aí é fácil também ficar culpando o ECAD de tudo, né? E nesse momento, a gente criou um curso de Music Business na Voice. E aí, dali começou, eu tive que mergulhar mesmo nesse Você agora nesse tá com mundo. Music Business lá? Music Business. E Clemente, é assim, e é maravilhoso, porque eu acho que a cada dia eu aprendo mais. Quando você acha que já sabe tudo, não. O canal serve pra você lá como fonte de conteúdo, assim? O seu? Mas maravilhoso, desde o início. O primeiro vídeo que eu assisti, teu, foi uma entrevista com a Guta Braga, que eu amo, né? E ela é muito, muito querida, é nossa parceira. Ela é firme nas posições dela, né? Totalmente. É importante que exista a Guta, entendeu? Porque ela, ela não tem... Ela é objetiva e conhece profundamente o mercado. Então isso, para mim, é fantástico. E eu já assistia, então, desde essa época. Depois, tudo que você foi postando, eu acompanhava. Então, assim, eu já assisti muita coisa tua. E eu digo que é um trabalho incrível que você faz, Clemente, para esse mercado que falta muita informação. E eu acho que é um trabalho, sabe, de utilidade pública que você faz aqui, porque realmente eu aprendi muita coisa. Até mesmo com questão de produção musical, que serviu como uma experiência, mas você sabe que esse caso que aconteceu com vocês, porque ela me ligou e falou assim, essas pessoas que eu contratei, querida, que é a Mari, que é a minha designer, que eu falo dela muito, porque ela trabalha comigo em tudo que existe. Ela é uma graça. Mas uma experiência não deu certo. E eu, cara, refleti muito depois daquilo. Porque se naquele momento que o canal não tinha nenhum assinante, de repente a pessoa estar comigo balizava aquela pessoa, eu falei, putz, eu tenho que tomar maior cuidado com quem senta na minha frente, porque às vezes alguém tá assistindo e vai contratar aquele profissional e fala, pô, se o Clemente estava ali com ele, deve ser legal. E foi esse o raciocínio. Foi esse o raciocínio, exatamente. Né? Então dali pra frente eu comecei a ter um baita de um cuidado, sabe? Porque é um endosso, né? É um endosso. Clemente. E cada vez vai ser mais, né? Exatamente. Com certeza. E isso é realmente você é uma referência hoje, né? No mercado da música. E é o que você falou, cada vez mais. Mas, Clemente, eu acho que tudo na vida acontece na hora certa, no momento certo. Isso me deu a possibilidade de eu poder me aproximar de você, de te mandar uma mensagem bem cara de pau, né? Que eu nunca tinha falado com ele, mandei uma mensagem para agradecer de eu ter visto uma pessoa no canal dele. Não, eu quase fui lá, você falou, vem aqui, que eu te mando a passagem, não sei o que. Aí depois, quando eu voltei em São Paulo, fui lá te visitar. Foi tão legal. Foi muito legal. E aí eu acho que assim, isso que você faz é maravilhoso. E o seu canal serviu muito para mim, até hoje. É verdade, eu vou trabalhar às vezes, eu deixo lá tocando e vou trabalhar escutando. Então assim, essa série que você fez... A UBC me deu a oportunidade de estar sentado na frente de várias pessoas que eu não teria acesso, até porque eu não sabiam quem eram, né? Exatamente. Então, tipo, a Raquel é outra que brilhante, Raquel, entendeu? Nossa, ela é maravilhosa no audiovisual. Então, assim, são pessoas que realmente fazem a diferença, sabe, no mercado. E quando começou a pandemia... Você me ligou, você lembra? Lembro, Clemente. Você falou assim, cara, tem um parceiro da empresa que escolhe a empresa, queria apresentar um negócio, o que você acha disso? Eu, como
sei como é difícil, né, cara, licenciar conteúdo. Foi difícil pro Steve Jobs, né? Exatamente. Foi difícil pro Daniel Ek, foi difícil pra todo mundo que criou essas grandes companhias ligadas à música, né? Eu falei pra você, eu acho que é difícil, mas é muito legal. A gente não se falou mais, de repente, sei lá, 2 anos depois, a ideia tava formatada e funcionando, né? Tava formatada. E eu vou te dizer que o que me ajudou muito no planejamento desse projeto, primeiro, claro, o Elcio, que acreditou desde o primeiro minuto que eu liguei pra ele, falei, Elcio, topa fazer isso comigo? E aí, depois você conta pra ele. Mas eu fiz muitos cursos durante a pandemia. Porque os cursos aqui no Rio de Janeiro, eles são muito bons. A gente não tem lá em São Paulo a mesma qualidade que tem Jura? aqui. Juro. E eu sempre tive muita vontade de vir para cá. Teve uma época que eu cheguei até a fazer cotação de passagem semanal para vir para cá, ponte aérea, para poder participar dos cursos. Mas, enfim, ficava caro, óbvio, né? E aí, quando veio a pandemia, que passou para online, eu falei, gente, é o paraíso. Clemente, eu fiz 12 cursos durante a pandemia. GV, a PUC com o Léo Feijó, o curso da Guta. Da Guta, eu tô pela 4ª vez, ela tá na 5ª edição do curso, eu tô de novo lá. E assim, eu acho que a gente não tem que parar nunca de estudar. E tudo isso, Clemente, eu acho que formou assim uma coisa meio mágica, porque as pessoas foram me conhecendo, eu fui me aproximando, porque eu não tenho vergonha, sabe, de abordar as pessoas. E eu fui falando com um, com o outro, o pessoal da GV, que eu amo de paixão, o Carlão, o professor Kiko, o Zé Guida, a Marília, são pessoas que olharam aquele projeto, que eu comecei ali, né? E aí que eu falei com você e segui adiante. E eles foram pessoas que me deram muito apoio, mas muito. E eu falei com a Guta também, né? Depois que eu conversei com você, eu falei, Guta, você acha que é viável em relação à ECAD, o BEM? Como é que você acha que isso vai ser? Ela falou, olha, vai em frente. É um projeto que é difícil, mas vai. E eu falei, eu não vou desistir. O desafio é conseguir licenciar o catálogo todo, né? Exatamente. É isso. Esse é o maior desafio. Porque no início, né, tem que ter advância de grandes. Às vezes você não tem força para... É uma startup, né, Clemente? É um início. E é assim um projeto que a gente acha que o mercado tem que comprar isso como um apoio mesmo, sabe, pro mercado da música. A gente veio para fazer diferença mesmo. A gente não montou o projeto pensando no nosso retorno financeiro. O que nos despertou para iniciar essa plataforma foi exatamente o fato de os músicos, quando começou a pandemia, ficarem sem receita nenhuma, porque não tinha mais receita de show, não tinha mais receita de gravação. Os artistas ainda se mantinham com lives que começaram a acontecer. E eu falava, Elcio, não é possível que o cara que é tão importante para fazer acontecer, para as produções lindas, ficar nessa situação. Então a gente tem que arrumar um jeito de trazer remuneração mais perene para os músicos acompanhantes. E aí, nesses cursos é que eu descobri que o músico acompanhante não recebe direitos autorais das plataformas. Sim. E eu falei, então é aí que a gente vai entrar. A gente vai ser um produto diferenciado que vem para levantar essa bandeira do pagamento dos direitos conexos. E depois eu refletindo, Clemente, eu acho que isso teve muito a ver com a minha história, com a minha mãe. Porque ela, a vida inteira foi, né, considerada como músico acompanhante. E ela fez, assim, trabalhos incríveis. Aquela música de apresentação do Silvio Santos, aquela lá, sabe? Ah, foi ela que fez? É ela que gravou. E nunca recebeu nada. Então e um monte de outras coisas. Caralho, Pedro Aracídia. Lembra? Vai entrar os jurados. Mas assim, e nunca recebeu nada. Então eu acho que de alguma forma, muito subconsciente, eu me conectei com esse momento da minha vida. E é até uma forma assim de eu prestar uma homenagem à minha mãe, sabe? De dizer, olha, eu tô hoje olhando para aquilo que você não teve condições de ter
lá nessa época. Para as pessoas entenderem, então, quando eu assisto o Frejá aqui, que tá no nosso vídeo, os músicos desse vídeo vão receber? É separado ou é pelo todo? Todos vão receber. Que legal. E é muito interessante. Claro que eu contei com o apoio do Elcio desde o início, né? Que topou essa loucura, porque ele é uma figura super importante na Voice. Ele que é o dono lá do estúdio. É ele que manda ali, botou pra tu já lá, cara. Renatinho, cheguei lá, mesa maneira, tudo maneiro. Aí a gente ia gravar umas vozes do Maurício lá, né? Exatamente. Isso. Aí ele foi abrir o programa e falei, que é isso? Qual era o programa que você usava? Cubase. Era o Cubase, Renatinho. A mesa de vocês é incrível, né? É o SSL. É, uma XL Desk. Tá vendo, Renato? Combina com o Cubase, Renatinho? Aí eu dei uma bronca, né? Falei, que isso, cara? Mas, porra, vocês fizeram tudo muito direitinho, né, cara? Aquela sala é maneira, que é uma sala polivalente também, que é muito legal, né? E linda também, né? Porque, pra vocês entenderem, gente, é como se fosse essa sala e meia, talvez, ou o dobro. E aí eles têm a sala onde grava a voz e a técnica, então aquilo vira um auditório para eventos. Exatamente. Ou vira um estúdio de gravação, né? E cabem 50 pessoas ali sentadas. É mais ou menos, deve ser 1h30, porque aqui cabem sentadas umas 35, 40. Então, lá cabem 50 e tem o palco e a cabine, a técnica. E ainda tem mais uma cabine, que pode ser um camarim, que já aconteceu, né, de show, e a gente colocar aquilo como um camarim. E agora, todo o programa Masked Singer, que a Ivete apresentou, foi gravado lá. As vozes foi o Dunga foram que levou lá. Pra lá? O Dunga. Foi legal. o Dunga. São 3 Na verdade, lá, foi lá o Marcelo, Paulo, né? Marcelo Amink, que já conhecia o Paulo, e ele é o diretor. E aí lá é um ótimo lugar para pocket show, né? Pocket para gravadora, para empresários ou para superfãs, né? É um lugar super polivalente, né? Exato. E é uma delícia ficar lá, né? Então, ali é gostoso. E você? Me conta de você. Bom, eu nasci na Voice também, assim como a Maria. Eu fui aluno de lá da Voice em 2009, quando eu fui morar em São Paulo. Minha vida toda eu trabalhei com tecnologia e com música desde sempre. E aí, uma hora na vida eu cheguei e falei, puta, vou largar a tecnologia e vai ser música que eu vou viver. E aí eu ia ou pro Rio ou pra São Paulo. Aí eu decidi ir pra São Paulo e aí eu comecei a estudar, nunca tinha estudado música. E aí cheguei na Voice, comecei a fazer aula de canto, fiz 4 anos de canto, fiz aula de bateria e fiz o Supermaster, que é o curso profissionalizante lá da Voice. E aí a minha vida sempre girou em torno de tecnologia e música, e aí eu tentando sair, me ofereci para trabalhar na Voice lá, porque a Voice, cara, é muito engraçado. Aquilo que você sentiu quando você foi lá na Voice não é culpa da beleza do lugar, é culpa das pessoas que estão lá. Porque aquilo que a gente sente ali, a gente já sentia na outra unidade que tinha, que não era tão bonita quanto aquela que tá lá. Mas a galera que tá lá, que dá esse clima, sabe? Que você sentiu lá. E aí a gente já se apaixonou desde o começo, aquilo ali. E eu falei, puta, é aqui que eu vou fazer minha carreira na música, assim. É isso que eu vou fazer pra vida e é aqui que eu vou apostar todas as minhas fichas. E realmente apostei. Chegou com uma apresentação maravilhosa lá pra gente. Tu fez um pitching lá? Eu fiz, porque eu já tinha feito a primeira vez lá em 2010, eu acho, 2011, lá pro Paulo, não tinha dado certo. E aí, quando ela entrou na Voice, 2016, né? 2014. 2015 eu cheguei pra ela, aí eu levei um iPad, levei caixa de som, aí fiz uma apresentação, aí falei, Maria, eu sou a melhor pessoa pra trabalhar aqui, eu vou mostrar a você o porquê. E aí eu falei, eu vou fazer isso, eu faço isso aqui, eu faço isso, tal, não sei o quê. Com uma pessoa só a gente vai conseguir fazer isso, vai tomar conta do estúdio, vai fazer o clipe, vai fazer o quê, eu cubro tudo isso, tal, não sei o quê. E aí... Na hora, eu falei, é você. Vem pra cá. E aí entrei no estúdio, a gente começou a trabalhar no estúdio em 2016, foi quando ficou pronto o estúdio. E aí o estúdio foi um ambiente que eu descobri que, puta, eu gosto tanto do estúdio quanto tá no palco, acho que às vezes até mais. Eu gosto do estúdio, então fui me aprofundando cada vez mais e tinha largado a tecnologia de vez. E aí fazia um pouco de tecnologia na Voice ali, mas a maior parte do trabalho era no estúdio. E aí quando veio a pandemia, virou a chave da noite pro dia, né? Vocês continuaram online ou não?
Sim. A gente não tinha o online, mas nós viramos a chave. Não, a gente migrou assim, ó. Na sexta-feira, a gente falou pros alunos, ó, vamos ter que fechar a escola segunda-feira. Segunda-feira a gente tava dando aula online já. Não teve. Que legal, Não teve cara. Foi tempo muito de- rápido. Foi uma revolução pra todo Não, mundo, foi. né? Para todo mundo. Com certeza. E hoje Porque a gente continua achava- tendo opção online? Tem. Continua. E Tem gente que não quer mais voltar. que Tem legal. gente de outros países fazendo. Aí é uma loucura, né? É uma delícia, Clemente, porque eu acho que é aquela coisa que a música não tem fronteira mesmo, né? Então tem gente em Londres, tem gente nos Estados Unidos, tem uma na Tem Austrália. na Austrália. Então, assim, é uma coisa que alcançou. Eu acho que a pandemia antecipou algo que a gente teria bem Processos mais que pra talvez frente. Com demorassem certeza, 10 anos. aí. Exatamente, é. E como foi da noite pro dia? Cara, foi uma loucura, né? Mas Foi uma loucura. de tecnologia, vocês começaram a usar a primeira câmera do computador mesmo, do jeito que dava? É, exatamente. Mas aí, puta, a gente saiu pra pesquisar programa, qual que era o melhor programa, qual que é o programa que tinha o melhor áudio, qual que era o porque pra programa... vocês era muito É, importante. exatamente. O programa que tinha o menor delay. E aí vamos ver qual que eram as maneiras de dar aula online, porque não adianta eu colocar a câmera filmando o quadro negro aqui. Não é isso que eu tenho que fazer. Como que a gente faz isso de uma outra forma, que seja mais eficiente? E aí a gente foi ajustando, trocar o pneu do carro com o carro andando ali. Mas a gente virou, assim, o aluno não teve nenhum dia sem aula. Pô, isso é muito Nessa legal, virada. né? Vocês foram obrigados a arrumar uma solução, né? E foi rapidíssimo. Cara, esse podcast surgiu meio assim também, porque tava todo mundo, quando deu aquela abertura, todo mundo de máscara, mas deu aquela primeira abertura que tinha exame, o tempo inteiro tinha feito teste. É. Aí eu falei, pô, cara, tá todo mundo meio de bobeira, né? Porque, pô, Paulo Junqueira, presidente da Sony, uma agenda absurda de compromisso, mas ele tava em casa, home office, mora aqui no Do Leblon. lado. Luiz Oscar Niemeyer, são os caras que são difíceis de você marcar. E tava todo mundo meio em casa de bobeira, chantilly. Aí eu falei, cara, vamos trazer as pessoas, vamos testar isso aqui. Eu pensava em alugar isso aqui para outros clientes também, que acabou a gente alugando. E aí, cara, meio que foi. Assim, e é engraçado quando a gente E faz um ainda negócio bem meio que genuíno, foi. assim. Exatamente. As É coisas muito acontecem, espontâneo, né? né? É muito verdadeiro, sim. E aí, você que programou tudo isso aqui, vocês partiram de White Label? É o White Label. A gente fez um trabalho de pesquisa gigante aí, porque a gente... Primeiro que a gente precisava ter uma empresa que a gente confiasse, que entendesse tecnicamente ali o que é que estava acontecendo, mas que também nos desse flexibilidade ali para desenvolver com a nossa cara, né? Porque tem um desafio de tecnologia que o usuário já está acostumado com as plataformas hoje em dia. Então ele já está acostumado com o Netflix, ele já está acostumado com o Amazon Prime, ele já está acostumado com o Spotify. Tem que ser intuitivo e com uma lógica Exato. parecida, né? Ou seja, você tem que nascer do tamanho de um grande. Sua tecnologia já tem que nascer do tamanho de um cara grande. Não tem outra opção. Você tem que, pelo menos, ser igual a todo mundo ali dos grandes, para depois você começar a implementar o seu diferencial. Então, em tecnologia é um desafio gigantesco ali. E a experiência do usuário, se ela for mais ou menos, o cara nem faz, né? Não. Nem faz, exatamente. E a gente está falando de um mercado que cresceu assim, absurdamente na pandemia, né? E a gente está falando também de uma coisa totalmente nova, que você está acostumado a ver filme nos serviços de streaming e está acostumado a ouvir música no serviço de streaming. Você não está acostumado a assistir show. E você não tem um lugar que tem só show de música brasileira. Então é um negócio totalmente novo. Então, assim, a gente tem um desafio gigante de tecnologia, um desafio gigante de marketing aí, mas assim, é aquilo que a gente estava conversando ali antes. A gente tem um conteúdo absurdo que está parado, que não está em lugar nenhum. E o brasileiro, é bom lembrar, né, que para quem não sabe, que o DVD foi um fenômeno nacional. Né? Nacional. Não é representativo em quase lugar nenhum. E aqui os DVDs, a Paula Fernandes, que veio aqui também, o DVD dela vendeu, sei lá, 2 milhões e pouco, quando a indústria estava em crise. Qualquer restaurante que você entrava, posto de gasolina, churrascaria, festa na casa do amigo, churrasco, tinha um show passando, um DVD, algum DVD passando. Então, é um hábito brasileiro, né? E a gente... O Brasil, muitos anos, foi um dos líderes, né, de consumo de DVD mundial. Esse foi um dado super importante pra gente isso eu também. sabia, porque o Blu-ray, tipo, tem coisas que não pegam em todos os lugares. Tipo, o videolaser foi uma realidade em alguns países, aqui era muito caro.
Mas já era esse formato. A gente comprava videocassete, alugava pra ver show, né? E aí, de repente, foi o streaming. Eu não tenho mais DVD. O meu quebrou, não tem mais onde comprar. Não tem Não, nem mais o computador vem mais com drive do DVD. Não tem drive. Eu também não quero andar com Exato. uma coisa a mais pra enfiar um DVD. Então, assim, Exatamente. eu joguei tudo fora. DVD eu joguei todos fora. Porque eu falei, não tem onde botar, cara. Não vou ficar esperando meu filho ter 30 anos pra voltar a ser cool. Fiz igual eu fiz com os meus discos de vinil, assim. Não imaginava que ia valer dinheiro, né? É verdade. Hoje vale dinheiro, Hoje você tem vale uma nota. né? Mas assim, e é um hábito que o brasileiro não perdeu, Não, né? Ele não perdeu. o então, brasileiro adora ver show. E a gente justamente aproveitou aquele momento da pandemia para entender que os hábitos mudariam dali para frente, não só nesse período da pandemia, Clemente, porque eu acho que muita coisa mudou. Assim, no tempo que a gente agora gosta de ficar em casa. As coisas estão voltando, né? A gente já está trabalhando presencial, 100%. Mas assim, eu acho que todo mundo ainda tem aquela vontade de chegar na sua casa, sentar no sofá, assistir alguma coisa. Nem sempre é uma série que você quer assistir. Você não tá a fim de ficar pensando muito, né? E um show é uma coisa que eu acho que agrega, traz todo mundo para perto de você. Então você pode assistir sozinho, você pode estar num jantar na sua casa, você coloca um DVD que fez parte da sua vida. Porque não tem isso. Eu sempre falo que assim, perfume e música, eu acho que são as coisas que te remetem automaticamente para uma outra época. E às vezes a música remete ao perfume e às vezes o perfume remete à música, né? Exato, são coisas que marcam muito a nossa memória afetiva. Vocês estão com quantos títulos aqui já? Nós temos 210. 215 por aí já. Já publicados. Mas Pretinho, temos bota 400. na geral aqui. Estamos na geral, né? Porque eu achei muito legal, porque tem aqui as coisas em destaque. Entrou Rock in Rio, né? Entrou Rock in Rio. Que legal, Chegou cara. há pouco tempo aí. E a ideia é fazer um esquenta mesmo, né? Pra setembro. Olha a Laide Costa, ela veio aqui super Uma querida. gracinha, Muito né? querida. Esse do Chico é maravilhoso, né? Caravanas, maravilhoso. Tem muita coisa bacana. Para quem é do mercado, que assiste o podcast, o que vocês estão buscando? Quais são os desafios? O que vocês estão... Né, como que é o pitching de vocês para o mercado? Assim, quais são as vantagens de estar licenciando para vocês? A gente sempre fala que são 3 pilares que a gente tem com esse projeto. O primeiro deles, Clemente, é revitalizar catálogo das gravadoras, porque é um material maravilhoso que está parado, porque não existe mais a venda física, e é a possibilidade de todo aquele custo de produção que já aconteceu voltar a ser rentável. Né? Já deu lucro, né? Já foi. E voltar a ser rentável e permitir que todos aqueles músicos que participaram do show também recebam. Isso é muito legal. Isso que eu acho que é a principal bandeira, assim, né, na nossa visão, porque é onde a gente quer fazer a diferença no mercado. Mas esse primeiro pilar, que é de revitalização do catálogo, é uma coisa que está sendo muito bem aceita, sabe, pelas gravadoras, porque realmente tem algumas, Clemente, que não tinham lançado o DVD, que foi bem naquela virada pro digital, e acabaram não lançando. E é a oportunidade que a gente tem para apresentar coisas exclusivas que já foram produzidas. E o segundo pilar é a questão dos músicos, né, de pagar direitos conexos, assim, com uma transparência enorme. Então, realmente, esse é o ponto principal. E tem o público, que é apaixonado por música, que sempre foi um consumidor muito grande de DVD e que quer rever. Então, a gente quer despertar as emoções. Tudo aquilo que você viveu nos shows, você poder reviver. E tem um ponto também que é muito importante. A gente percebe que a juventude hoje não tem referência dos grandes nomes da música. Eu tenho uma filha de 13 anos e algumas amigas dela, eu percebo, não conhecem Tom Jobim, não sabem quem é Chico Buarque, Milton Nascimento. Isso dói, né? Porque eu falo, como é possível não conhecerem o que é a nossa cultura? E então é uma maneira que a gente acha de poder trazer, resgatar
isso e criar essa ponte com esses adolescentes que consomem muito digital, já nasceram, né, nessa São ativos época, dessa história toda, né? e que os pais possam trazer esse hábito, né, de poder conhecer aquilo que a gente tem, conhecer a nossa cultura. Então, O DVD é gostoso de assistir junto. Às vezes você nem tá olhando, mas ele tá ali, né? tá ali. Eu botava direto, quando eu tinha um monte de DVD, eu tinha tudo quanto é show em DVD, Blu-ray depois, né? Esse eu mais me arrependi. Mais me arrependi porque era caro o Blu-ray, né? E aí logo depois não tinha mais nada. Foda-se, né? Durou muito pouco. Muito pouco, né? E as gravadoras têm esses catálogos todos parados, né? Maravilhosos, maravilhosos. E assim, tá sendo muito interessante porque a gente tá tendo o apoio de muita gente. Então, o Carlos Mills foi um cara que apoiou assim desde o início, Ele abriu as portas, querido, né? licenciou o conteúdo dele. O Carlão da Vison licenciou. Foram os primeiros, assim, que realmente botaram Além de dar fé. várias dicas pra gente, né? Assim, Muitas dicas, muitas. o Carlão falou, ó, o pessoal das gravadoras aí vai ter o DVD mesmo, não vai ter a master, não. Muita gente não vai ter a master. Com certeza. A gente não sabia disso. Quando o Carlão falou isso pra gente, a gente teve que desenvolver. E o Carlão tava certo. Certíssimo, certíssimo. A gente teve que desenvolver uma plataforma pro pessoal subir o conteúdo. E aí que ele põe o DVD, ele sobe direto do DVD, sem ele ter que ripar o DVD. E aí a gente junta todos os VOBs lá do DVD no arquivo sem ter que reencodar, a gente mantém a mesma qualidade lá, mas a gente teve que desenvolver uma parte da aplicação específica para as gravadoras conseguirem subir direto do próprio DVD. Legal. E colocar o DVD para tocar. Cara, lá. uma coisa que eu acho importante falar, que eu acho que é uma reflexão para o nosso mercado, né? Startups como a sua, por mais que vocês tenham um fôlego para tocar um negócio, cara, tem que dar um refresco no início, porque senão as empresas não vão sair do lugar, né? Exato. E às vezes você chega numa multinacional e, cara, querem tanta grana para liberar aquilo, que você fala, cara, mas peraí, eu vou morrer no caminho. E é uma oportunidade que tá todo mundo perdendo daquele catálogo ser monetizado novamente, né? Exatamente. E aí tem empresas que vão indo na informalidade e são as que acabaram dando certo. Vão empurrando, aí uma hora negocia. A maioria, né? Quase todas, né? O Spotify ficou um tempão só nos países que dava pra ficar, depois entra ali, vai... Aí quando entra nos Estados Unidos não tem muito jeito. Então eles vão acaba legalizando quando vai entrar na América, assim, né? Sim. Mas eu acho que, tem que ter que seja um refresco, de falar, ó, peraí, eu preciso de um prazo para poder aumentar minha base de usuário, para eu poder sentar com você e poder pagar, né? Exatamente. E o que a gente quis fazer desde o início, Clemente, foi começar a negociação com o ECAD e com o BEM. A gente dizia, é uma contradição ao projeto se a gente não firmar esse acordo logo de início. Porque se eu estou dizendo que eu quero remunerar o músico acompanhante, como que eu não vou ter o acordo com quem faz a distribuição disso? Então, foi uma coisa que para nós foi ponto pacífico. Desde o início a gente vai abrir as negociações. E eu sou prova, porque quando ela me ligou, primeiro você mandou um WhatsApp, podemos falar? Eu lembro, sei exatamente onde eu estava. E você falou, no início, você falou sobre a preocupação com o negócio da remuneração. Eu me lembro que o papo foi... Exatamente. Não foi assim, tive uma ideia que eu quero ficar milionária com a minha ideia. Não, porque não foi mesmo, tô sendo sincero. Não foi mesmo, é verdade. Falou, aí eu tinha um teatro que você tinha acesso, alguma coisa que a gente poderia fazer. Seguro. Exatamente. Impressionante, assim, o quanto... daquele dia que a gente conversou para hoje, parece que foi ontem, assim. Mas, Clemente, foi muito estudo, foi muito trabalho, assim, às vezes 24 horas pensando naquilo e assim, me aproximando de pessoas que poderiam contribuir, que é isso que o Elcio está falando. Esses profissionais que acreditaram, Mills, Carlão, o Maurício da Trattori, foi assim, um baita parceiro. Então, muita gente que acreditou desde o início foi nos ensinando também como é que funciona o mercado. Biscoito Fino, eles foram incríveis também. E um catálogo valiosíssimo. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E eles muito parceiros. A Marcela, que é uma graça, Marcela Maia, o Jorge. Então, assim, é um trabalho que hoje a gente olha e tem orgulho disso, sabe? De pensar que no começo ainda era muito cheio de névoa, né, pela frente. Será que a gente vai conseguir chegar até uma gravadora para apresentar o projeto? E no fim, assim, foi
muito bem recebido desde o início. Tem muitos desafios pela frente, mas a gente também está fazendo um trabalho, Clemente, que é muito importante, que é dos metadados, porque nem todas tinham os metadados organizados. E para subir na plataforma, não sobe se não tiver com tudo. Então é o nome do compositor, é o nome da música, todos os músicos que participaram. A gente fez a questão da valorização do músico não está só relacionada ao dinheiro. Obviamente que é o carro-chefe ali, né? Mas a gente quer valorizar a cadeia da música como um todo. Então, se você baixar aí, você vai ver que tem uma seção que a gente mostra todos os selos ali. Quando você entrar num vídeo esse é um dos grandes diferenciais. Vamos lá, qual Elza Soares, que eu sou fãzaço. Clica no da Elza pra você ver. Então, a gente quer trazer de volta aquela experiência que o cara tinha quando o que a gente fazia com o encarte do CD. De ver a ficha técnica ali e tal, sabe? E a gente quer trazer essa experiência de volta, só que pro digital. Olha que legal, músicos. Então... Pô, que isso é muito legal, cara. E você clica no músico. Esse trabalho aí, ele é manual, Clemente. Porque assim... A galera não tem fotinho do músico acompanhante ali. A gente vai frame a frame do show ali para colocar a fotinha do músico ali. A gente preenche, a gente pega a minutagem. Os caras às vezes não tem a minutagem da música lá. A gente vai lá e assiste e põe a minutagem lá da música. Quando você vai na sessão de música lá... Eu achei muito legal que se eu cliquei no músico, se ele tiver em outros projetos, aparece. Exatamente. Isso, ou músico ou é compositor. E você viu que não é fácil, que é fácil de achar aonde está o músico e aonde está o compositor. Assim, a gente não esconde. No compositor também. Exatamente. Oh, Deus. Então a gente quer que o usuário tenha essa experiência que a gente tinha antigamente lendo, folheando ali o encarte ali. E a gente, assim, cada vez mais a gente vai evoluir esse lado aí, porque a gente quer dar a opção do cara assistir o show, mas é o que você falou, o que é diferente ali? Beleza, tem esses 3 pontos que a Maria falou, mas tem isso aqui que você não vai ter lugar nenhum pra ver, assim, pra ter aquela sensação de novo, sabe? De ver assim, puta, ó, esse baixista que tocou aqui com o fulano, toca também com o ciclano. E dá os créditos, né? Isso que eu acho que exatamente. Pô, cara, é lá na visibilidade. frente vocês ainda conseguirem criar, das pessoas poderem falar com essas pessoas através da plataforma, vai ser incrível, exatamente. né? Então, aí começa a surgir ideias como essa aí. Aí vai assim, pivotando, é que tem que ter o mínimo produto viável, senão você não sai do lugar. Exatamente. Por isso que a gente precisa do apoio do mercado, dos músicos para divulgarem isso, porque ele divulga e ele ganha. E das gravadoras de entenderem que é um projeto viável e que vai ser mais uma fonte de receita, Clemente, porque a gente não quer exclusividade no que a gente tem. A gente quer ser mais uma prateleira e mais uma fonte. Entendi. Entendeu? E é porque as decisões, né, multinacional é um negócio muito grande, né? São grandes. E existe um parâmetro muito já assim firmado no mercado, que é das plataformas de áudio. Então, negociações foram feitas, né, na época que começou o streaming, que se a gente for aplicar, o negócio não para em pé, entende? Então, são percentuais que realmente são altos, né? E a gente tem que adaptar porque a nossa estrutura não é de áudio, ela é de vídeo, que é muito mais maior, né? e muito mais caro, né? Mais caro. Não, e pra quem, né, não é fácil montar uma estrutura dessa, né? Mas Elcio Você vê e que equipe, tá rápido, assim, tá leve. Elcio e o Vitor. Nossa. Mas a gente... primeiro que a gente adora isso aí, né? Isso que a gente faz. E a gente já tá pensando lá na frente também, né? De ser um lugar... Ó, Rock in Rio, hein? Desculpa. Chegou coisa nova aí. Era de quem esse fonograma? Esse vídeo é Mazola? MZA, Ô, compadre, mete o dedo na viola. Ô, compadre, mete o dedo na viola. Se segura no cavaco, porque tem. Que legal, cara. Ô, compadre, solta o bicho. Pô, que legal. Mazola, como que ele teve esse fonograma? Ele foi né, inteligente conseguir ter esse fonograma. Como que ninguém quis esse fonograma? Cássia Eller, você assiste, assim, dá uma saudade, Clemente. Dá. O Frejá, o show do Frejá é incrível, porque tem um momento que ele leva o filho pro palco para tocar com ele, o filho pequeno.
Aí tá a mulher e a filha assistindo. Sabe, são momentos marcantes mesmo, de emoção. E os músicos, isso é muito legal. Olha lá, saber quem é o baixista, Exatamente, que é o que a gente fazia antes, baterista, né, cara, nossa, quando a gente Peninha, saudoso Peninha, Serginho Trombones, é Carlos Gessé, Bigorna. o Gessé tem muitos, né? É maravilhoso, cara. Pô, tomara que tenha muito vídeo aqui daqui a um tempo pra gente poder... Vai ter. A gente tá sendo muito bem recebido, assim, pelas gravadoras, assim. Todo mundo que a gente apresenta o projeto tem uma reação muito positiva, assim. Então, a gente tem muita confiança de que vai dar certo aí. É uma questão de tempo, a gente tá nessa luta aí. Mas a gente tem muita certeza do que a gente tá fazendo. A gente tem muita certeza de que vai dar certo, assim. Isso tem fora do Brasil, esse modelo de negócio exatamente ou não? Tem, não é exatamente igual, mas é bem parecido, né? Que é aquilo, e são shows só internacionais. Não porque tem... mas também não é muito grande lá fora isso não, né? Eu acho que também não... É que o hábito lá, eu acho que não era tão grande quanto é aqui. Aqui era uma loucura, eu me lembro. Era uma loucura. Quer ver momento? Show da Cassélia, era Acústica MTV. Em qualquer restaurante, bar que você ia, tava tocando aquele negócio. Ou tava só a imagem, ou tava tocando. Capital Inicial, aquele acústico também. Era outro que tava em qualquer lugar, o do Gil, mas esse do Capital e da Cássia, tava em qualquer lugar. É verdade. Não era? Era. Tipo, era um negócio que ficava ali, cara. Era um negócio da Paula Fernandes, anos depois. Também um fenômeno, né? Do Titãs também, o acústico do Titãs. Acústico do Titãs. E foi o auge também da televisão de plasma. Né? De ser um negócio que você botava na parede. Então aquilo passou a ser um quadro nos restaurantes. Né? Exatamente. É verdade. E tem muita coisa bacana que foi produzida nessa época, né? Hoje a gente não vê mais aquele fervor de bandas de rock. Então a gente acha que também é um projeto, Clemente, que vem para criar novas cenas, entende? Porque a gente tem, numa segunda etapa, o projeto de produzir conteúdo próprio. Mas de que maneira? A gente quer criar uma ponte entre a geração mais antiga dos artistas, apadrinhando novos artistas, compositores, e juntar num único show. E Legal. poder ter esse conteúdo. Porque aí a gente revitaliza também o catálogo desse cara, que vai estar aqui na plataforma, shows deles de antigamente aqui, e esse cara vai estar ajudando uma pessoa nova que está chegando aqui, que o sertanejo faz isso já muito bem feito aí há algum tempo, né? Muito. E aí a gente quer fazer para as outras cenas ali, para a cena do rock, para a cena da MPB, para a cena do samba. E a gente tem essa estrutura para fazer esse pacotão aí, sabe? E aí agora a gente tem um lugar para pôr. Isso, então a gente tem muita cara, muito ó, Dead Fish. Caramba, Arthur Maia, olha que legal. Cara, se não tem uma plataforma assim, essas coisas se perdem, né? Então, exato. Isso. Arnaldo Antunes, esse é lindo ao vivo em estúdio. Isso era Biscoito Fino? É Biscoito. Biscoito fez um trabalho lindo, Não, né? No Biscoito momento que as gravadoras pararam de investir na MPB, a Biscoito Fino fez um trabalho quase de, sei lá, de dar suporte pra cultura brasileira, né? Porque E eles de não tinham marcar espaço, presença, cara. né? Marcar, peraí, Betânia tem que lançar disco, como assim? Exatamente. Né? Tipo, peraí, como que o Arnaldo Antunes vai, né? Tipo, ela fez isso brilhantemente, Exatamente. né? E você sabe uma coisa engraçada, Clemente, falando em gravadoras, no começo a gente sempre falou para elas que elas constariam nos créditos e a gente deixaria inclusive lá no menu, você pode clicar para saber quem é a gravadora e lá embaixo também. E elas diziam assim, mas não precisa colocar o crédito para a gravadora porque ninguém quer saber quem foi que produziu. A gente falou, não querem saber porque não tem como saber, ou isso não está nos créditos, mas a gente vai criar o costume de a pessoa ter que saber quem é que produziu isso. Quem é o produtor fonográfico, Exato. né? Que a gente... desculpa, Maria. A gente é educador, a Voice é uma escola de música. Então a gente, como educador, eu acho que a gente tem essa obrigação de mostrar toda a cadeia da música, de quanta gente está envolvida, desde do produtor fonográfico ao músico, tudo. Então, assim, faz parte da nossa obrigação como educador. Não tinha como ser diferente, entendeu? É a responsabilidade mesmo, né? Acaba que tá ali na missão da empresa também, né? Exato. Exatamente. E é o que a gente fala, o crédito para todos que participaram não é um favor, Clemente, é uma obrigação de todo mundo. E por que não tem os créditos nas demais plataformas? Entende? Às vezes tem só de um compositor, às vezes tem coautoria. Pra mim o pior é quando tem e tá errado.
Exato, exatamente. Tanto que eu passei tantas vergonhas no podcast que eu pergunto, vem cá, a ordem é essa mesmo? Porque às vezes o disco que subiu por último é o primeiro. Aí ele aparece com a data que subiu. Só que o disco é de, sei lá, dos anos 80 e tá lá como 2001. Nossa. Então, aí eu pergunto, vem cá, só me diz o seguinte, é isso mesmo? Só pra eu conferir, né? E às vezes não tem o dado certo, às vezes tá o produtor que tá errado. Eu não sei nem como, porquê, né? Também os caras devem estar... Quantos CDs subiram? Então... São milhares de CDs, né? E é tudo manual, né, que é feito. Então... É tudo manual. É complicado. Acho que daqui pra frente, que a gente tá tudo digitalizado, já vai ser mais fácil quando vier uma nova forma de tecnologia, né? Sim, mas esse trabalho que a gente faz, eu acho que é muito importante para as gravadoras também, que é esse... Como é que você fala que é o nome? É o enriquecimento do metadado. Então, quando a gente recebe o conteúdo da gravadora e aí a gente percebe essas inconsistências ali, aí a gente entra em contato de volta com os caras. Tá errado isso aqui, não sei o que, tá faltando tal informação, porque aí eu deixo bloqueado no sistema, só sobe se tiver tudo isso aqui, senão não sobe. Aí a gente tem que ter um trabalho de ligar de volta. Aí o cara fala, tem, não tem, onde é que eu acho? Aí a gente vai pesquisar, tal, não sei o quê. Então dá um trampo de fazer. Mas é um puta negócio legal você abrir e ver toda essa ficha técnica bonitinha, com foto. Pô, cara, nunca vi. Depois que acabou o disco mesmo, então, a gente não tinha mais nada disso, né? Pô, e aí legal. já vão surgir ideias como essa que você falou ali, de o cara poder conversar. Quando você apresenta de volta um negócio, aí as pessoas vão começar a ter ideias, que nem você falou aí. Então... esse negócio vai voar. Vem cá, assunto que deve interessar para as pessoas que não são do mercado. Quanto que custa? R$ 23,90 no plano individual e R$ 43,90 no plano familiar, que dá direito a 4 telas. E aí já tá super tranquilo, né? Demais, né? E já super tem tranquilo. no mobile, tanto para iOS quanto para Android, já tem nas TVs Samsung e LG, e já tem para o Roku e para o Fire TV também. É uma delícia. Porra, legal. TV. Que sócio que você arrumou, hein? Nossa, é parceirão, assim. Não, e são as duplas, né? Tipo, complementares. E a gente se dá bem, sabe, Clemente? A gente não tem problema de falar as coisas. Quando ele não concorda, ele fala. E quando eu não concordo também. Então, é fácil para trabalhar. E ele é um cara que é muito organizado, mas muito. Então, ele que faz o controle de todas as atividades que a gente tem, que é o Scrum, não é isso? Então, ele traz isso, né, dos outros trabalhos que ele teve na tecnologia, e isso faz com que as coisas não fiquem paradas. Tá todo mundo ali e ele controla, assim, né? Todo dia a gente faz reunião para... acompanhamento das tarefas. Os flows são super organizados, né? Nossa. Senão eu fiz, cara, a General Assembly, que é lá na Califórnia. Eu tenho em Nova York hoje, né? Não sei nem pra que eu fiz, mas eu fiz marca digital inteiro e depois eu fazer o user experience, essas coisas, né? Pô, não deu pra mim não, cara. Porque é muito metódico o processo de feitura de um app. Tanto que eu abandonei no meio. Eu falei, não, isso aqui eu não preciso fazer. Entendi. Mas é que eu sou igual você, curioso. Eu tinha lá, pô, eu não fiz isso ainda, vou fazer isso também. E aí eu vi os processos, né, pra chegar no mínimo produto viável. E, cara, eu falei assim, isso não dá pra mim. Eu falei, isso não é muito metódico. Eu não sou um cara muito metódico. Eu sou virginiano, mas aquela coisa de... Aí eu desisti, porque é uma coisa muito, muito complexa, né? Mas é aquilo que você falou, esses cursos também você desiste no meio, você já aprendeu um monte de coisa que você nunca ia saber o que era. Exatamente. Né? Tipo, pô, como funcionamento, os white labels, tudo isso que, cara, a gente saber um pouquinho ajuda, longe, né? E é legal você escutar sobre tudo, né? Porque às vezes você pega insights de outras áreas que não tem nada a ver com o que você faz e que você traz pra cá. Então, assim, o que eu escuto de podcast, Clemente, é o meu maior companheiro hoje no Eu trânsito. sou igual você, cara. Eu gosto mais de informação do que diversão. Não sei aonde foi que isso mudou. Deu pane no sistema. Quando você começou a fazer esse trabalho, porque é uma responsabilidade isso que você faz, né? Mas isso começa antes, né? Essa minha fissura por informação começa na depressão. Então, começa antes, mas ali nos Estados Unidos vira uma chave, porque eu vi que tinha informação. Porque até então, eu não sabia que existia essa informação. Só tinha um curso, cara, do Marrilton Bahia, que era aqui. Tinha algumas coisas no IATEC, essas coisas pontuais, mas que não é uma formação. Mas music business mesmo,
Não tinha, e eu acho que ainda não tem. A gente tem cursos pontuais. E aí, de repente, falava, cara, tem todo um bicho, tem uma indústria da informação. Exatamente. Você vai no SXSW, cara, que eu boto chapéu, uso, porque eu sou um entusiasta Tô daquilo. louca pra Também tô Qualquer louco, pessoa que tá nessa, porque antes eu ia só nos dias de música. Aham. Só que aí tem uma coisa acontecendo muito louca, né? Não tem muita inovação na música, porque a música hoje, a nossa indústria depende das indústrias de tecnologia. Aham. Quem criou a solução não foi a nossa indústria, foi as Big Techs. Exato. Exatamente. Solucionaram o problema, né? E aí você vai nos painéis de música, é tudo meio ruim. Não tem muita coisa acontecendo nova. Aí eu passei aí na interatividade que começa desde o início. Aí que tá a informação incrível. Que são as 300 mil startups que não vão virar, mas só de ouvir as ideias que estão tentando realizar já abre a cabeça pra caramba. Exatamente. Tem um monte de loucura que você fala, isso acho que não vai virar não. Mas que interessante, né? Então isso vai botando, vai preenchendo os buracos, né? Aqui cognitivamente você vai botando Exatamente. informação pra dentro. E os debates são muito bacanas porque é possível, é permitido discordar feio. É mesmo? Tem a Aqui não tem interação, isso, né? aqui aqui bota 4 pessoas, aí fica todo mundo meio, você não concorda, mas não... Não pode Lá falar não, muito. assim, por exemplo, esse ano foi o mais interessante, porque tava se falando de NFT, blockchain, não sei o quê, então é um futuro que ele existe, mas ainda tá um pouco distante do jeito que Sim. se imagina que pode vir a ser, né? E aí, eu me lembro que teve um painel, que teve um cara, porque o South by é antigo já, e ele falou assim, gente, eu só queria lembrar que em algum dia a gente esteve aqui discutindo se a internet como... E a gente discutia a internet, o que era a internet. Hoje ninguém pensa. A internet é uma coisa que a gente tá aqui discutindo a estrutura de como que é a mineração. Em algum ponto as pessoas simplesmente vão comprar um NFT e botar na sua carteira. Ninguém quer saber o que tem por trás disso. E aí eles falam, vocês lembram que a gente também achava que não ia acontecer, né? Então, e aí essas coisas legal, são brilhantes. Aí tem a pessoa de futurologia, aí tem um cara que diz que a nossa internet não vai dar conta, e as pessoas discutem e discordam. E aí você sai de lá sem concordar com nenhum dos 4. Mas E com isso um em monte de todos os informação. temas, cara, sabe? Que legal. E a outra coisa que você vai pirar é porque você vai aqui, tipo, é uma pessoa do, sei lá, do Instagram Brasil. Essas empresas têm segredos de Estado, né? Quando você vai lá, é a head de música mundo do Instagram. Ela sabe mais do que a pessoa que tá aqui. E pode dizer mais, ela tá habilitada a dar mais informações. Esse ano foi sponsor do TikTok, muito painel de como anunciar no TikTok, oficina do TikTok. Aí, tipo, os artistas novos que funcionaram nos últimos 6 meses, que estouraram, dando palestra de como que fizeram. Então é muito rico. Incrível. Aliás, se você quiser, em março eu já vou comprar agora, assim. Jura, Clemente? A gente pode. Vamos montar um a gente grupo poderia ir aí. aí pega uma casa, ou então fica no mesmo hotel. Eu sei Isso. tudo, cara. As informações. E é mais barato. Comprar agora, eu acho que tá $300, daqui a pouco vira $2.000, né? Vai ser em março? Março até o dia 21. São 12 dias ali. Nossa, incrível. A gente vai ficar Vamos. maluco, vai pro centro de convenção. Eu não vou em nada pra me divertir, cara. Eu entro no centro de convenções às 8 da manhã e saio às 6 da tarde. A cidade é um carnaval de música, né? E você vai postando, a gente vai acompanhando vou, daqui eu vou, sempre. É eu muito vou. legal isso. Até a gente pode até pensar em fazer um co-branding de alguma forma de criar um conteúdo sponsor by ou Nossa. WePlay ou Voice, pra eu poder ter, por exemplo, um câmera, né? São coisas que eu tenho que viabilizar. Eu acho que talvez esse ano ainda não. Eu acho que em 2024 eu já vou pra lá com uma estrutura uma mais... estrutura sem tirar nada do bolso e etc, Sim. né? Porque esse ano eu fui sozinho, sem câmera, porque o dólar tava muito alto. E aí era aquele negócio, saía de 8 palestras, 7 palestras com a cabeça, e ainda tinha que botar a câmera, ver o ISO, ver um negócio, aí a luz ia baixando, vai escurecendo, aí você tá mudar. falando, passa um carro. Mesmo assim, eu ainda consegui fazer um zilhão de vídeos, Nossa, né? tinha muita coisa. É muito legal ir acompanhando. E a gente tudo pode aqui. fazer um bate-papo depois. Vem cá aí, o que você viu? O ideal é ir cada um pra uma sala. Sim, pra ter Pra mais depois conteúdo. a gente trocar essa lógico. ideia. Olha, muito obrigado. Clemente, obrigada. A Foi casa uma que tá aberta, delícia. você sabe disso, né? E a nossa também, pra você. Meu espaço tá aqui pra vocês, que vocês quiserem reunir com pessoas do mercado pra dar algum tipo de palestra sobre o que vocês quiserem, sabe que tem essa casa aqui no Rio pra Muito vocês. obrigada. Viu? Você é realmente um diferencial no mercado. Não, e você foi muito generosa comigo também.
De verdade. A nossa casa tá lá. Queridão, obrigado. Obrigado a você. Lembra que eu falei muito do Renatinho pra você? Lembro demais. Renatinho é mestre, cara. O Renatinho Você falou que ia me sinistro. apresentar ele. Renatinho, eu falei pra ele assim, falei, cara, você tem que vir lá pro Rio pra conhecer o Renato. Não, porque é um cara que... Depois eu te mostro a foto ali fora. O Renato tem uma foto dele novinho, mixando na mesa que o pai construiu. Olha, Mesa de que som que o pai incrível. construiu. Então o Renato, ele tem toda essa noção... Porque tem a galera que bota um delay e não sabe o que é um delay. Exatamente. Ele construiu mesa, né? Tipo, eu acho... Eu sou fã do meu sócio. Sou muito fã dele. Aquele é tímido, ele não gosta de aparecer. Mas eu quero que ele, faça vídeo, esteja aqui comigo. Eu falei pra ele quando eu cheguei, eu falei, eu te conheço tanto, mas nunca tinha te visto, né? Porque você sempre fala, né? Pô, eu sou fã. Isso aí eu amo muito. Obrigado, viu, gente? Obrigada a você. É isso, ó. Assinem. Vão lá, 30 dias grátis, 30 né? dias grátis. Se não curtir, sai. Mas eu acho que vai curtir. E eu acho que a gente pagar esse serviço também, a gente tá botando dinheiro dentro da cadeia produtiva da música, né? E na economia do Brasil, né? Exatamente. Isso Amei, que é importante. viu? Obrigada, A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!